Boa noite a todos. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão do Estado do Paraná e da Pátria, damos início à 6ª audiência pública do Poder Legislativo de Campo Mourão, na primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, para apreciar o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Registramos nesse momento a minha presença, Sidney Jardim, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e a presença do vereador Hélio, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Presente também o senhor Aldecir Roberto da Silva, secretário municipal de Finanças e Orçamento do município de Campo Mourão, acompanhado da sua equipe, que inclusive, se o senhor quiser, fica à vontade daí para chamar para vir à mesa ou permanecer onde estão. As perguntas deverão ser formuladas após o término da apresentação. Os senhores vereadores serão chamados individualmente para manifestarem eventuais questionamentos. E depois dos vereadores, abrimos a palavra ao público presente. Nesse momento, então, passamos a palavra ao senhor Aldecir Roberto da Silva para que demonstre o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2025. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o senhor vereador Sidney Jardim, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Hélio HG, e agradecer a presença dos servidores municipais, a minha equipe, a equipe da Secretaria de Finanças e Orçamento, os servidores também da Câmara Municipal, o nosso controlador interno, Alex Barbosa. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui nessa audiência. Nós vamos falar hoje sobre a audiência do primeiro quadrimestre de 2025. Essa audiência tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais definidas nas leis de diretrizes orçamentárias, e essa audiência está prevista lá no artigo 9º, parágrafo 4º da lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000, e que lá onde diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre em audiência pública. Diferentemente do que nós tivemos ontem, né? Ontem eu até estive aqui também, vereadores, apreciando aqui a audiência da Secretaria de Saúde, né? Diferentemente da Secretaria de Saúde, onde lá são explanados a execução, né, ações que a saúde teve no decorrer do quadrimestre, a Secretaria de Finanças tem esse como objetivo, a nossa audiência, ela tem como objetivo demonstrar aquilo que foi executado, né? Como que foi executado, não como que foi executado, mas o resultado da execução em termos orçamentário, em termos financeiros, e também em relação aos indicadores, né, que o município possui, que tem que avançar, né, que tem que alcançar esses indicadores pré-estabelecidos. Então, nessa audiência, eu vou falar então sobre a receita municipal, sobre a despesa e depois sobre o resultado orçamentário e financeiro, né, a diferença entre receita e despesa, também sobre a situação atual da dívida fundada de longo prazo, os restos a pagar e os limites e os índices de gestão fiscal. E também, por último, aí os índices legais. Bem, para quem está nos assistindo pela internet, né, no portal da Câmara Municipal, nós sempre elaboramos para cada audiência um relatório, que é o relatório de gestão fiscal, o relatório de metas fiscais. Esse relatório tem por objetivo levar ao conhecimento da população, levar ao conhecimento de quem tem interesse, toda aquela complexidade que é a administração pública em termos financeiro e orçamentário, nós levamos de uma forma mais simples, né, para que a população possa entender melhor como que está a situação do município naquele momento. Então a gente nós elaboramos esse relatório e nós disponibilizamos no portal do município. Então, quem tiver interesse, aqui os presentes e também as pessoas que estão nos assistindo via internet, que podem acessar então o portal www.campomourão.atende.net/cidadão. Então lá é só clicar no menu do portal de transparência, acesso à informação e em seguida audiências públicas. Lá vai estar então todos os relatórios de metas fiscais disponíveis. E esse também estará disponível a partir de amanhã para quem tiver interesse, né, de se aprofundar mais
nas informações que esse relatório está bem detalhado. Tá? Bom, com relação à execução da receita, a receita total do município no primeiro quadrimestre de 2024 fechou em R$ 264.295.000. Já agora no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 263.192.000. Nós tivemos ali uma queda na receita total de 0,42%. Nós vamos observar mais para frente o que ocasionou essa queda, né? Em termos de incremento na receita, os impostos tiveram um aumento de 12,79%, as contribuições um aumento de 10,92%, o Fundeb, que cresceu 7,67%, e do lado negativo, nós tivemos operações de crédito, as receitas com operação de crédito, que teve uma queda ali de menos 79,95%, o que era esperado, né? Considerando que no primeiro quadrimestre de 2024 nós tínhamos feito vários desembolsos daqueles financiamentos, principalmente o financiamento de 41 milhões que foi feito junto ao Finisa. Então esse financiamento, quando nós fizemos o desembolso lá, entrou na receita e esse ano nós não tivemos esse desembolso. Então é natural que essa queda aí, né, passando então de 10.900.000 para 2.193.000 este ano. Ainda, sobre o ponto negativo, nós tivemos ali as receitas patrimoniais, que tiveram uma queda aí de 41,75%. Essa receita patrimonial também é decorrente da venda da folha do município. Em 2024, nós tivemos a venda da folha do município em torno de 3.600.000, e essa venda ela entrou na receita do ano passado, e esse ano nós não tivemos, então, por isso, essa queda também nas receitas patrimoniais. Em relação às receitas próprias municipais, no primeiro quadrimestre de 2024, nós tivemos uma arrecadação de 74.073.000, e agora, no primeiro quadrimestre de 2025, 78.631.000, um incremento nas receitas próprias de 6,15%. Aqui dentro dessas receitas, né, estão ali o IPTU, o ISSQN, o ITBI. Em destaque, nós temos um aumento de 13,31% no IPTU, que passou de 26.339.000 para 29.844, comparando os dois quadrimestres. Nós tivemos um aumento também no ITBI, de 28,48%, são as transações imobiliárias. Também o imposto de renda, tivemos um aumento, aí, um incremento de 16,45%. Do ponto negativo, né, como eu já havia dito, as receitas patrimoniais, aqui as receitas próprias patrimoniais, uma queda, né, de 0,18%. Em relação às transferências, aqui as transferências da União, do Estado e também as transferências do Fundeb, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2024, uma receita de 140.607.000 reais, e no primeiro quadrimestre agora de 2025, comparando, 140.385.000 reais. Ou seja, né, nas receitas de transferências nós tivemos uma queda também, computando a receita total. E nós vamos ver agora aqui, em decorrência do que aconteceu. Né? O que aconteceu? O FPM, nós tivemos um incremento no FPM de 13,59%. Passou de 24,3 milhões no primeiro quadrimestre de 2024 para 27,6 milhões agora no primeiro quadrimestre de 2025. Então, positivamente, cresceu aí 13,59%. O ICMS, que também teve um incremento de 9,01%. O IPVA, com um incremento também de 8,88%. E do ponto negativo, nós tivemos uma queda na receita do SUS. Essa queda também já era esperada em decorrência das transferências que eram feitas para a Santa Casa. Então, como o município, por ser gestão plena, todo o recurso do SUS passava pelo município e a gente fazia essa transferência para a Santa Casa. Agora, como o município adotou, em parceria com o governo do Estado, essa gestão compartilhada, então os recursos não vão vir mais para o município de Campo Mourão, vão direto para o governo do Estado, que será transferido para a Santa Casa. Então, a tendência é que as receitas do SUS, daqui até o final do ano, tendem a cair, em razão desses repasses que não acontecerão daqui até o final do ano, especificamente as transferências que eram destinadas para a Santa Casa. Também, ainda sobre o ponto negativo,
o Fundo Nacional da Assistência Social, o valor é pequeno, mas aí teve uma queda de 27,93%. Em relação às demais receitas, aí para a gente compor toda a receita municipal, e aqui nós temos operação de crédito, alienação de bens, as receitas de convênios. No primeiro quadrimestre de 2024, nós arrecadamos 18,8 milhões de reais, e agora no primeiro quadrimestre de 2025, 11,7 milhões de reais. Teve uma queda aqui de 37,53% nessas receitas. Aí em relação aos convênios, né, nós tivemos um aumento, passando de 3,8 milhões para 6,7 milhões, um incremento de 77,41%. E as operações de crédito, né, como eu havia dito, que foi o que puxou aí essas receitas para baixo, né, 79,95%, em razão dos desembolsos das operações de crédito que foram feitas no ano passado. Em relação às receitas da Previscan, no primeiro quadrimestre de 2024, a Previscan havia arrecadado 30,7 milhões, e no primeiro quadrimestre agora de 2025, 32,4 milhões de reais, então um incremento ali de 5,31%. Aqui nós temos como destaque as contribuições dos servidores, que aumentou em 4,19%, os juros e correção monetária, né, em razão dos investimentos que a Previscan tem, que aí teve um aumento de 4,79%, as compensações financeiras feitas com outros entes, né, com o INSS, por exemplo, o RPPS, com o RGPS, tivemos aí uma compensação, um aumento significativo do ano passado, do início do ano passado para esse ano, 240,49%. Comparando em termos percentuais, nós temos então que da receita total do município, os impostos representam 22,99%, as receitas com transferências da União representam 24,70% e as transferências do Estado, 18,16%. Essas são as maiores receitas, e também o Fundeb, que representa aí da receita total do município 10,48%. Aqui, em relação às fontes de recurso, despesas por fonte de recurso, nós temos basicamente as fontes de recursos livres, onde o município, através dessa receita, ele tem uma liberdade maior de aplicação dessa receita, porque ela não tem nenhum vínculo, né, não tem nenhuma despesa já específica para ser destinada. Então, o município tem uma certa liberdade na aplicação desse recurso, e aí ele aplica em todas as áreas do município. Então, essas receitas cresceram 8,42%, comparando o primeiro quadrimestre de 2024 para o primeiro quadrimestre de 2025. Então, nós arrecadamos 124,4 milhões no ano passado, nesse mesmo período, e 134,9 milhões agora, no primeiro quadrimestre de 2025. Esse incremento de 8,42%. Em relação aos recursos vinculados, esse sim, né, o município já tem a destinação, né, por isso constitucionalmente já tem a destinação correta, né, em razão da Constituição, em razão de alguns convênios e tudo mais, tem a destinação correta da receita que entra. Então, nessas receitas vinculadas, nós arrecadamos no ano passado 109 milhões e 37 mil reais, e agora nesse ano, 95 milhões e 823 mil reais. Aqui, como é um recurso vinculado, nós vamos ver ali mais à frente, né? Nós tivemos então uma queda nessas receitas de 12,12%. Basicamente, em razão também do SUS, né? Que é uma receita vinculada, que é destinada exclusivamente para a saúde. Aqui, sobre o ponto positivo, nós tivemos o Fundeb, que teve um aumento de 8,04%. E aí, né, com relação à fonte de recurso do SUS, que nós tivemos uma queda de 29%, como eu já disse, em razão das transferências, né? Das transferências da Santa Casa, que não entraram para o município nesse período. E a tendência é que esse percentual seja maior ainda até o final do ano, esse percentual de queda. Ainda as operações de crédito, né, que também é um recurso vinculado, como eu havia dito, uma queda aí de 77,69%. É importante sempre a gente colocar que, às vezes, assim, olha, mas você disse que tem um percentual em relação à receita do SUS, né, que a receita caiu e não bate, né, se nós olharmos lá
na outra tela, né, as receitas do SUS, nós vamos verificar ali que o SUS teve uma queda de 15,83%. Mas isso é uma queda só na receita. Quando nós falamos em fonte de recurso, nós estamos falando não necessariamente só a receita. Na verdade, nós não estamos falando só da receita. Além da receita, inclui aqui os investimentos financeiros. Então, se você tem uma receita, você arrecadou aquela receita, foi para o banco, isso vai para o investimento financeiro. Então, os juros decorrentes desse investimento também entra aqui na fonte de recurso. Por isso, então, que dá essa diferença aí quando a gente fala de fonte de recurso para receita, especificamente, né? Para receita, simplesmente a receita. Então, nós tivemos essa queda, né, de 29% na receita do SUS. E a iluminação pública, que também teve aí uma queda nesse período de 13,47%. Em termos percentuais, as receitas livres do município representou nesse primeiro quadrimestre 51,28% e as receitas de recurso vinculado 36,41%, compondo toda a receita municipal, a receita da Previscan, então, que foi em torno de 32,4 milhões, representa 12,31% das receitas totais. Bem, em relação às despesas, aqui nós fizemos uma classificação da despesa, não é aquela classificação contábil que a gente utiliza, naturalmente, como eu já disse, para a gente poder simplificar isso, nós fizemos uma classificação um pouco diferente, mais gerencial e não tão contábil, porém com as mesmas informações apresentadas de uma maneira mais simples. Então, nós classificamos as despesas como despesas pessoal, as dívidas, a manutenção, despesas com manutenção material e serviço, despesas de capital, as despesas da Câmara Municipal e também as despesas da Previdência. Então, vamos analisar cada uma delas. As despesas com pessoal, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2025 uma despesa de 64,7 milhões no total. Desses 64, 46,9 milhões foram de recursos livres e 17,8 milhões de recursos vinculados. Se nós somarmos aqui as interferências financeiras que são destinadas para a Previscan, para o fundo financeiro que não tem recurso, né, que é o fundo deficitário, que o município também transfere recursos para ela, para a Previscan, para que ela possa pagar os aposentados desse fundo. Então, se nós somarmos também esse aporte feito para a Previscan, nós tivemos uma despesa total, então, considerando aí vencimentos, obrigações patronais, inclusive vale alimento e vale transporte e os estagiários, nós tivemos uma despesa total com o pessoal de 80,8 milhões de reais nesse primeiro quadrimestre. Em relação à dívida, a nossa dívida, hoje nós possuímos essas três dívidas, né? Uma dívida com a Caixa Econômica Federal, que é do Finisa, a dívida com a Agência de Fomento, um parcelamento do PASEP e também o parcelamento do INSS. Nesse período, nós efetuamos de parcela, né, o parcelamento da dívida, R$ 5.343.000 foi a despesa desse período. Em relação às despesas da manutenção da máquina pública, né, aqui entra manutenção, materiais e serviços destinados à manutenção da máquina pública, nós tivemos uma despesa então de R$ 76.289.000, dando destaque aqui, né, às despesas maiores que o município tem dentro dessa classificação. As despesas com água, luz, telefone, e-mail, tecnologia, correio, cartório, despesas burocráticas, R$ 3.834.000. As despesas com subvenções sociais, são as despesas de transferência para as entidades, R$ 3.842.000. As transferências, as despesas com a coleta de lixo, né, e a limpeza pública, R$ 5.724.000. As despesas com material e serviços médicos e hospitalares, R$ 17.536.000. Em relação às despesas de capital, o município teve uma despesa nesse primeiro quadrimestre de R$ 18.422.000. Desse valor, R$ 16.476.000 foram investimentos em obras, despesas com obras. Aqui entra a pavimentação asfáltica, os postos de saúde. Obrigado, Sidney. Inclusive o desassoreamento do Parque do Lago,
estão inseridos nessa despesa de investimento. Então, 16.476.000 reais. E as despesas com equipamentos e material permanente, 1.868.000 reais. As despesas da Câmara e da Previdência, então, nós tivemos uma despesa total das duas entidades, né, de R$ 27.601.000 reais, sendo a Câmara R$ 4.325.000 e as despesas da Previdência R$ 23.276.000 reais. Consolidando, então, toda a despesa do município, fechou no primeiro quadrimestre de 2025 em R$ 192.377.000 reais. Em termos percentuais, a nossa maior despesa, sim, naturalmente, né, por ser o município, o prestador de serviço, né, nós tivemos a nossa maior despesa, a despesa com pessoal, que representa da despesa total 33,64%. E aqui, diga-se de passagem, não é o índice de pessoal, que a gente vai ver mais para frente, né? Isso é só uma representatividade em relação às despesas totais. Então, das despesas totais, despesa com pessoal representa 33,64%. A segunda despesa, perdão, a primeira despesa maior, né, que foi nesse quadrimestre, foi as despesas com manutenção, material e serviço. R$ 76.289.000 reais. Ela representa, da despesa total, 39,66%. E as despesas da Previdência, 12,10%. Então, aqui são as três despesas maiores do município. Bom, então agora o resultado orçamentário, né, como que se comportou receita e despesa. No primeiro quadrimestre, nós tivemos, então, uma receita total de R$ 263.192.000 reais e uma despesa de R$ 192.377.000 reais. Isso orçamentariamente falando, né? Então, se nós pegarmos a diferença entre a receita e a despesa, nós tivemos um resultado orçamentário de R$ 70.815.000 reais. Aqui nós tratamos simplesmente de receita menos despesa, né? Isso para efeitos de orçamento. Para a gente saber mais especificamente como que está a situação financeira do município, nós temos que analisar e incluir aqui também as questões dos comprometimentos, né, dos empenhos que foram feitos. Então, se nós inserirmos essas despesas, né, o comprometimento dos desempenhos que tem para que o município possa fazer o pagamento, nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2025, nós tivemos, o saldo anterior de 2024 foi de 114 milhões, nós tivemos uma receita de 230.517 e uma despesa de 190.406. Se a gente incluir aqui as transferências das fundações, da Câmara e os institutos, que foi de 21.342.000, nós tivemos um saldo, então, positivo, nesse caso, de 133.148.000. Mas aqui a gente coloca, então, as despesas que nós já temos comprometidas. Então, nós temos o saldo de 133 milhões, mas nós temos os empenhos que já foram emitidos nesse período, que vão ser, aos poucos, executados até o final do ano. Nós empenhamos de forma global, então esses empenhos, eles não necessariamente, os serviços de materiais ainda foram prestados e recebidos, mas até o final do ano, geralmente água, luz, telefone, convênios, né, esses empenhos maiores, eles ficam aqui. Então eles entram como comprometimento. Considerando esses empenhos que estão comprometidos, né, que comprometem a receita, nós então fechamos o resultado da execução orçamentária, o resultado da execução financeira do município num déficit de R$ 32.445.000 reais. Esse déficit, ele no início do ano, ele é normal que aconteça, em razão de que nós não recebemos todas as receitas ainda, e nós temos já empenhos comprometidos que foram feitos, empenhos que só vão se executar até o final do ano e que já estão na despesa, né, que são esses empenhos de comprometimento. Só que a receita ainda não entrou. Então, a receita vai entrar no decorrer do período, no decorrer do ano. Então, a tendência é que esse déficit ele vai baixando, né? No primeiro quadrimestre é normal que isso aconteça. A dívida de longo prazo,
consolidada, ela corresponde à diferença entre a disponibilidade que o município tem de caixa e o somatório total da dívida de longo prazo. Então, o que significa dizer? Nós tivemos a nossa dívida, né, de empréstimos, 64.918.000 reais, as despesas com parcelamento, né, que nós tivemos 1.631.000 reais, somando tudo, menos a disponibilidade de caixa, que foi de 129.020.000 reais, nós tivemos então uma dívida consolidada líquida negativa de 62.470.000. O que significa isso? Significa que o município hoje, né, ele consegue saldar toda a sua dívida de longo prazo e ainda sobraria dinheiro, né? A disponibilidade que ele tem em caixa hoje, ele consegue saldar toda a dívida de longo prazo. Naturalmente que ele não vai saldar isso agora, né? Ele vai saldar ao longo do tempo, né? Que a dívida já disse que é de longo prazo. Porém, hoje, a disponibilidade de caixa nossa é maior do que a dívida que o município tem comprometido. Em relação aos restos a pagar, lá em 31/12 de 2024, nós tínhamos 56.148.000 reais de restos a pagar. Foram pagos, nesse primeiro quadrimestre, 38.737.000. Foram cancelados 2.024.000. E o saldo, né, que sobrou no primeiro quadrimestre, foi de 15.387.000 de restos a pagar neste período. Em relação aos limites e os índices, nós temos aqui basicamente os 3 índices que nós trazemos para apresentar, que o primeiro deles é a despesa com pessoal. Então, esse sim é aquele cálculo que a gente fala de despesa com pessoal, que é um cálculo, uma exigência da STN. Então, o município precisa obedecer esses limites. O limite prudencial, que é de 51,3%, e o limite máximo com despesa pessoal de 54%. Hoje, né, no primeiro quadrimestre, o município fechou esse índice em 44,51%. Ou seja, está ainda abaixo do limite prudencial, né, um limite bastante satisfatório, um índice bastante satisfatório. A dívida consolidada líquida, então nós temos um índice para ser alcançado de até 120% da receita corrente líquida. Como eu havia dito, a nossa dívida consolidada ela é negativa, né, em razão do recurso financeiro que o município tem, da disponibilidade de caixa. Então, o nosso índice, através desse limite legal, também fica negativo, né, menos 10,54%, que também conseguimos alcançar, né, que o município pode atingir aí até 120%. Está bem abaixo, né, do limite máximo que o município pode alcançar. Em relação às operações de crédito, o município também tem um limite de 16%, hoje está em 0,37%. Já indo para os finais, aqui nós temos os 2 limites, da saúde e da educação. O limite da saúde, nós temos que aplicar obrigatoriamente 15% até o final de cada ano, até o final de cada exercício, nós temos que aplicar 15% da receita bruta de impostos. Nesse período, nós aplicamos 15,39%. Com relação ao índice de saúde, nós já conseguimos cumprir, nós estamos conseguindo cumprir esse índice nesse primeiro quadrimestre. Em relação à educação, o índice da educação, nós temos que aplicar 25% da receita bruta de impostos. Até o período, nós aplicamos 17,41%. Também normal, né, porque esse 25% ele vai ser alcançado até o final do exercício, até o final do ano. Para você ter uma ideia, no ano passado foi aplicado 30,20%. Então, esse 17% vai subindo até o final do ano, ele deve chegar aí, ele vai passar os 25% para poder alcançar esse limite legal, esse índice legal. Era isso, senhor presidente, estou à disposição para questionamentos, enfim, o pessoal aqui presente, os vereadores, estou à disposição. Muito bem. Fim dada a explanação, retomo a palavra
para dar início às perguntas dos vereadores e dos munícipes aqui presentes. E primeiro passa a palavra ao vereador Hélio. Boa noite a todos. Vamos aí agradecer, né, Sidnei, primeiramente ao nosso presidente da comissão aqui, o Sidnei Jardim, né? Brilhante ideia tua aí de nós estarmos nos bairros e apesar da presença da população ser pouca, mas tomamos a iniciativa e é igual você falou, né? Nós estamos aqui, né? A nossa parte nós estamos fazendo. Agradecer ao Aldecir, né? E a sua equipe que está presente aqui. Agradecer a todos, o pessoal da Câmara e também, nossos amigos lá, pela presença, que nesse friozinho aí ter que sair de casa, mas é o nosso trabalho, né? A nossa contribuição à população, e tem que ser assim, né, Sidnei? Obrigado ao Aldecir, né? E parabéns aí pela sua prestação, e estamos lá à disposição, né? E você também é um parceiro nosso lá, meu amigo aí de longa data, já o Aldecir. E o que nós precisar, nós vamos estar conversando com você lá, né, Sidnei? E estamos à disposição lá na Câmara também. Obrigado a todos aí. E vamos continuar nessa jornada aí, né, Sidnei? Obrigado. Muito bem, passamos a palavra então ao público presente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós sugerimos que se dirija ao microfone, que está ali à disposição, se apresente, fale o nome, pode conversar com o secretário ou com os vereadores. Ninguém quer fazer pergunta? Não havendo pergunta do público, eu quero fazer 3 bem rapidinho, Aldecir. Já vou te autorizar a ser bem rápido, até diante do frio que a gente está sentindo aqui nas costas, né? Então, bem rapidinho, Aldecir. Ontem a secretária de Saúde falou da implantação do posto 24 horas no Lar Paraná. É um compromisso do prefeito Douglas, é um compromisso de todos os vereadores, enfim. E ela está transferindo o centro que tem lá hoje de especialização para o centro da cidade e vai implantar lá o 24 horas no Lar Paraná. A pergunta é curta e grossa, Aldecir. O prefeito falou que pretende fazer isso até o final do ano. A secretária confirmou que ontem. Tem dinheiro para isso? Até porque a gente sabe que a instalação, às vezes, é fácil. Ou, como dizia o ex-prefeito Tauílo, construir o prédio é fácil. O que não é nem esse caso. A manutenção depois com servidores e tudo mais é uma situação que complica um pouco. Há recursos para isso? Tá. Bom, primeiro a gente tem que analisar a questão orçamentária, porque geralmente quando nós fazemos o orçamento equilibrado, né? Então nós temos uma previsão de receita, que é essa previsão que vai ser destinada para o orçamento. E aí, conforme o ano vai executando, o exercício vai passando, nós vamos arrecadando essa previsão, né, essa previsão inicial que está no orçamento, nós vamos arrecadando, e aí sim nós vamos cumprindo com as obrigações que foram elencadas dentro do planejamento. Então, para a gente, primeiro, nós temos que pensar que hoje o Douglas está executando o orçamento da gestão anterior. Isso é uma coisa que nós temos que ver. Por quê? Porque é o PPA do ano anterior. Então, a gestão anterior fez esse orçamento e aí nós estamos executando ele hoje. Então, se nós analisarmos em termos de orçamento, né, em termos de previsão orçamentária, não está lá. Né? É natural, por quê? Mesmo porque essa é um compromisso do Douglas, né, que é esse gestor. Então, o que acontece? Com base nessas informações, o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajustando o orçamento de acordo com algumas prioridades que o novo gestor possui, né? Que, nesse caso, o 24 horas. Então, até o final do ano, nós vamos ajustando isso. Claro que, no meu ver, e aí vai depender isso do prefeito, né? Porque eu sempre brinco assim, né? Recurso o município sempre tem. É normal, né? Porque as receitas elas entram no cofre do município. Então, recurso o município sempre tem. O que ele precisa, né, o que o gestor precisa fazer é definir as prioridades que serão para utilizar esse recurso. Então, uma vez que o Douglas definiu, né, e é um compromisso com a população de fazer essa ação,
Então, nós temos que, aí dentro desse orçamento, viabilizar, e até o final do ano a gente vai fazer e cumprir com o que ele prometeu. Legal. Só antes da próxima pergunta, registrar aqui que o vereador Sebastião Galdino, né, o nosso amigo Tião, justificou a sua presença, outro compromisso que ele tinha, e também o nosso presidente Pepita pediu para justificar a ausência dele, ele está representando a Câmara numa reunião da Associação Comercial da SICAM. Você falou, secretário Aldecir, sobre a questão do LED, e eu me lembrei, o LED, que é um grande avanço, é sensacional para Campo Mourão, a cidade está linda, maravilhosa, iluminada e tudo mais. Mas eu lembro que um dos objetivos do LED era diminuir a taxa de iluminação pública. Já está dando para pensar nisso? Já está ali perto já a hora de diminuir a taxa de iluminação pública? A taxa de iluminação pública hoje ela já tem sim uma sobra, porque isso realmente aconteceu, né? Em razão das lâmpadas de LED, isso caiu demais as despesas com a iluminação e naturalmente como a arrecadação continuou, nós temos então aí um superávit nessa fonte de recurso, né? E recentemente, porque até então os recursos destinados para a iluminação pública, o município poderia aplicar esses recursos somente com a iluminação pública mesmo, postes, troca de lâmpada, né? Mas recentemente uma decisão possibilitou que o município utilize também esses recursos para a questão de segurança. Então, desde que a segurança seja para a população, então ele pode utilizar isso também. Isso, segurança nas vias públicas, né? Então, o município pode utilizar para isso. Então, o que tem hoje, né, um pensamento, né, a princípio, de uma ação que está sendo desenvolvida em um estudo para que esse recurso seja utilizado na questão de monitoramento, por exemplo. Hoje nós já temos a muralha digital, né? Então está se estudando, de repente, ampliar esse monitoramento através de câmeras no centro da cidade, nos bairros, né, para poder dar uma maior segurança para a população. No futuro, Sidney, eu entendo que, se continuar da forma que está, no futuro, o município terá grandes possibilidades de reduzir a taxa de iluminação pública. Eu não estou dizendo que vai acontecer naturalmente, porque cada gestor, né, tem várias coisas para se decidir daqui para lá. Mas como a coisa está acontecendo, pode ser, sim, nós temos possibilidades, sim, de lá no futuro, de repente, conseguir reduzir a iluminação pública que é cobrada hoje do contribuinte. Eu achei interessante esse seu comentário. De repente, não diminuir, porque se dá para investir em segurança, que até onde eu tinha informação, é que só podia na iluminação. Com essa nova ideia agora de se investir em segurança, eu acho que em vez de diminuir a taxa, colocar câmeras por toda a cidade, melhorar a nossa segurança, eu acho muito interessante. As pessoas estão cansadas de ser assaltadas, eu acho que ninguém vai ficar cobrando para baixar uma taxa de iluminação, sendo que ela está vendo que com aquela taxa o prefeito está comprando câmeras de segurança e está esparramando pela cidade. Nós vimos mesmo essa noite ali, eu vi um vídeo de uma academia aqui de Camorão, um camarada, 3 horas da manhã, pelo visto, um andarilho foi lá, quebrou, levou computador, levou roupa esportiva, um monte de coisa. Dói no coração ver isso e a gente precisa, sim, melhorar a nossa segurança. A minha última pergunta, Aldecir, acredito que é a última também da noite, eu percebi ali que nós estamos longe do limite ali com gasto com servidor público. A pergunta é até um pouquinho picante, Aldecir. Nós não poderíamos ter brincado um pouquinho mais com o perigo e ter dado um aumento um pouquinho maior e ficado um pouquinho mais perto do limite? Não dava para dar uma arriscada e brincar mais um pouquinho com o perigo ali? Não, é perigoso demais? Na verdade, o que a gente tem que observar são dois pontos importantes, né, quando a gente fala de despesa com pessoal. O índice de despesa com pessoal é um deles, né, que nós observamos em termos de representatividade, ali um cálculo que o STN nos exige, nós não podemos comprometer demais a receita do município. Então, esse é o índice pessoal, que é esses 44 que nós tivemos ali. Mas nós temos que analisar também o comprometimento da despesa com o pessoal em relação às fontes de recursos livres. Porque o que acontece? As nossas fontes de recursos livres, hoje nós utilizamos a nossa despesa com pagamento, a nossa maioria é com a fonte de recursos livres.
Então, de repente você consegue, você tem um índice bom, você consegue, né, poderia incrementar mais ou dar um aumento a mais para o servidor em razão do índice, mas a gente não teria orçamento para isso. Né? Então, são as duas coisas, né? A questão fiscal, que é a questão do índice que a gente tem que observar, mas também tem a questão financeira. Né? Para você ter uma ideia, nós observamos ali, nós temos pagamento da dívida, por exemplo. Então, a nossa receita está comprometida, né, até um certo ponto. Então, isso acaba fazendo com que a questão financeira impossibilita, né, ou impossibilitou neste primeiro momento. Aí, como você diz aí, de repente arriscar um pouco mais, né, não possibilitou. Mas eu tenho certeza que assim que for possível, né, o Douglas vai, aí, lógico, ele tem um carinho muito grande pelo servidor, mesmo porque são os servidores que fazem a coisa acontecer, né, no município. Então, naturalmente, eu tenho certeza que quando tiver condição, ele vai sim, já tem valorizado muito o servidor, e na maneira do possível, ele vai continuar com essa valorização, certamente. Ok, então. Aldecir, os microfones à sua disposição para as considerações finais aí da sua prestação de contas desse primeiro quadrimestre de 2025. Bem, só queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer aos senhores vereadores e nos colocar, Secretaria de Finanças e Orçamento, nos colocar à disposição para todos aqui, para vocês que estão aqui, o pessoal que está nos assistindo pela internet. Então, estamos assim, os senhores vereadores, também a parceria que a gente tem com vocês, estamos lá sempre à disposição para o que precisar. Isso aí então, Aldecir, muito obrigado aí. Agradecer também a Lucy, né? Em nome da Aline, não pôde estar presente hoje, mas em nome da Lucy aí, agradecer a todos, o pessoal aqui do colégio, né? Da escola, pela recepção, pela atenção, né? Porque para chegar até aqui tem um dia todo aí de trabalho da equipe, né, Lucy? Muito obrigado. E falar para você que nós estamos à disposição, eu, Sidnei Jardim, os demais vereadores, para estar somando com vocês aí. E se Deus quiser, daqui a uns tempos vai estar reformada a escola aí também, que já está em andamento, né? E deixa com nós lá, nós vamos cobrar lá na Sidnei para essa reforma acontecer quanto antes aí, beleza? Então, obrigado a todos. Gente, só encerrando então, agradecendo mais uma vez, ontem nós até citamos os nomes dos nossos servidores aqui, agradecer mais uma vez pessoalmente e individualmente cada servidor da Câmara, da Prefeitura, que tornou esse momento realidade. Só foi possível fazer a audiência pública aqui graças ao trabalho de vocês. Então, nosso reconhecimento aos servidores que vieram, que ajudaram, que participaram, ao Silvio, enfim, a todos. E dizer que ainda bem que nossa próxima audiência pública não vai ser no frio, o frio já vai ter passado. No final de setembro e já vai ter passado já, graças a Deus. Mas que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado, Aldecir, a todos que vieram. E nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente audiência, que Deus nos acompanhe.